dia a todos. Eu vou apresentar o Serviço de Formação e Inserção ao Mercado de Trabalho da Fundação Síndrome de Down, né? Mas antes de entrar especificamente no serviço, falar um pouco de como que a gente trabalha lá com os jovens, né, com os adultos nesse serviço, eu gostaria de fazer uma menção, né, sobre a representação do trabalho e a deficiência intelectual, né? O Miguel trouxe aqui várias questões para a gente poder pensar. Ontem nós ficamos o dia com os jovens, né, falando de alguns direitos, e um dos direitos foi o direito ao trabalho, né? E essa representação do trabalho, né, o quanto ela é importante para o acesso ao mundo adulto, né, a criação de uma identidade do mundo adulto, né? Nós percebemos o quanto esse momento, essa passagem aí para o mundo do trabalho, quanto significativo é e quantas pessoas com deficiência têm esse direito a estar, né, no mundo do trabalho. E me vem um pouco do que o Miguel comentou, né, que a pessoa com deficiência ela não é incapaz, ela tem potencialidades, ela tem as suas limitações, e ela pode estar, sim, no ambiente produtivo, né, sendo capaz de desenvolver as suas potencialidades, né, e produzindo ativamente como um indivíduo dentro da nossa sociedade. Então, assim, para as pessoas com deficiência intelectual, estar nessa realidade do mundo do trabalho, ela tem um significado de um real crescimento psicológico, né? A partir do momento em que se estabelecem novas formas de comunicação, novas formas de relações, né? É um processo de amadurecimento, né? De entrada aí para esse mundo, um mundo realmente ali da fase da vida adulta, né? De crescimento individual, né? Um outro aspecto também que são aspectos também que a gente se norteia no nosso dia a dia da instituição para trabalhar com os adultos, né? Que diz a Convenção, falando sobre o artigo 27, que todas as pessoas, né, com deficiência têm direito à igualdade de oportunidades, né, com as demais pessoas. Então, esse direito abrange a oportunidade, né, de se manter em um trabalho de sua livre escolha, né, do desejo de cada pessoa, né, em se manter em um trabalho de sua livre escolha e aceitação do mercado laboral, né, em ambiente que seja aberto, inclusivo e acessível às pessoas com deficiência. Um outro aspecto é a criação da lei de cotas, né, que obriga as pessoas, as empresas, né, a contratação de pessoas com deficiência, que é Bom, dentro do serviço de formação e inserção ao mercado de trabalho, nosso principal objetivo é de promover ações de formação, de mediação, né, e de apoio, né, de suporte à inserção das pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho. O nosso público são os jovens e adultos maiores de 16 anos, com real interesse pelo mundo do trabalho, né. E o serviço ele é composto por 3 programas, que é o curso de iniciação ao trabalho, o estágio de formação e a contratação CLT, que é o acompanhamento em assessorias, que aí eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Então, o primeiro programa, que é o curso de iniciação ao trabalho, ele tem como objetivo fornecer conhecimentos básicos do mundo do trabalho, né? Então, aspectos ali que no dia a dia vão ser muito importantes e desenvolvendo a autonomia desse jovem adulto nesse processo de inserção, né? Para que ele possa efetivamente ser inserido nesse mundo novo, né? Então, valorizando aí a autonomia do jovem, fazendo as adequações de comportamento, né, muitas vezes necessárias para esse ingresso, né, para esse novo mundo que se apresenta, a identificação de habilidades e potencialidades e os interesses de cada um, de acordo com a sua individualidade, com a sua singularidade, para serem inseridos nesse mundo do trabalho.
A nossa metodologia, esse curso, ele acontece na instituição 2 vezes na semana, durante 2 vezes na semana, né? 2 horas de encontro. E a gente também tem alguns instrumentos para fazer a avaliação das pessoas, né, com deficiência durante o curso, né? Ao final desse curso, a gente tem uma avaliação do jovem nesse momento, para fazer uma indicação para um próximo passo, seja ele de estágio ou seja ele diretamente para uma contratação CLT. Então, tem algumas avaliações, alguns aspectos importantes para a gente para fazer para entrar nesse novo processo. Essa é uma primeira etapa inicial, né? Esse curso de formação é uma primeira etapa, para preparar realmente as pessoas com deficiência intelectual para esse processo de inserção. Aqui eu trouxe algumas imagens. A gente tem uma imagem aqui dessa última turma que aconteceu no 2º semestre agora de 2014, dos jovens durante o curso de iniciação ao trabalho, né? Então, nós temos um cronograma aí com várias atividades, né? Esse conteúdo do curso, ele é um conteúdo que vai mostrar para eles, né, esse início do trabalho, que existem regras, que existem questões dentro de uma empresa diferente, né, relações dentro de uma empresa que são diferentes das relações, às vezes, familiares ou das relações com os colegas de trabalho. Então, a gente não está com o objetivo de formar em uma profissão específica, mas sim de dar elementos desse novo universo que eles vão se apropriar, que tem uma disciplina, que tenha responsabilidades, né, e aí, nesse momento, facilitar com que as pessoas vão desenvolvendo aí a sua autonomia para o mundo do trabalho. Então, aqui nós temos um modelo, né, de uma folha ponto, né, que a gente trabalha com os jovens. Então, desde o início, eles já vão criando a sua autonomia e a sua responsabilidade no registro aí das informações que são importantes, de localização de tempo, espaço, né, para mínimo de organização aí da rotina de trabalho de cada um. Aqui nessa imagem, um dos outros pontos também que a gente executa durante o curso são as visitas aos campos de estágio. A gente faz várias visitas às empresas, né, sejam empresas parceiras que oferecem vagas de estágio, sejam empresas parceiras também que oferecem aí as vagas de contratação CLT. Então, a gente procura fazer várias visitas para que eles possam também, já iniciando, né, desde empresas menores, empresas maiores, empresas que têm um número, diversos tipos de segmento, enfim. Então, a gente já vai iniciando esse processo de familiarização com esse novo mundo ali que está se apresentando, né, desse direito que a pessoa com deficiência tem. Uma das atividades também que a gente tem na instituição, dentro do curso, é uma pesquisa do referencial de trabalho. Então, quando a gente recebe os jovens, né, cada um tem um referencial, uma fantasia aí do que é o trabalho, né? Quem não tem? A gente, quando entra também no mundo do trabalho, né, temos as nossas expectativas, né, do que fazer, enfim. E esse momento aqui é um momento muito rico, porque eles vão em busca de referenciais de trabalho e muitas coisas, muitos interesses, né, muitas habilidades aparecem a partir deste instrumento também que a gente acaba desenvolvendo com eles ao longo do curso. Temos também um outro dado que nós fazemos lá, que é uma pesquisa sobre as profissões, né? Então, eles fazem pesquisa sobre profissões, e aí a gente trabalha muito o que é a fantasia, o que é o desejo, né? O que é um trabalho real, de um trabalho que às vezes a gente tem na cabeça que talvez não seja o trabalho real. Então, a gente vai desmistificando isso também. Opa. E, para finalizar o curso de iniciação ao trabalho, nós temos a formatura desses jovens, né? Eles passam ali durante
um período de 3 a 4 meses, né, falando do mundo do trabalho, vivenciando o mundo do trabalho. Então, se dedicam, a gente tem várias atividades que nós desenvolvemos com eles, e esse é um marco, né, é uma passagem ali, efetivamente, de uma formação, né, para uma vida real que vai se concretizar depois numa etapa prática, que é a próxima etapa que a gente desenvolve com eles. Então, nós temos aí esse momento da formatura, eles recebem um diploma, tem toda uma solenidade, isso a gente percebe que é muito importante para todos nós, né? É um esforço, é um reconhecimento de tudo que foi desenvolvido ali com jovens, né? A próxima etapa, após o curso de iniciação ao trabalho, né, a gente já vai para uma etapa prática. A gente fica durante esse período lá na instituição, dentro das salas, falando sobre o trabalho. Então, nesse próximo momento, nós vamos fazer a indicação para os estágios, né, os estágios de formação. Então, é um aprendizado prático, né, eles são realizados em ambientes produtivos, né, em ambientes normalizados. São empresas menores, empresas parceiras, que não têm a necessidade, a obrigação de fazer a contratação via a lei de cotas, mas que se dispõem na questão do espaço, de deixar uma pessoa, de ter uma pessoa referencial ali para receber esse adulto. Então, são empresas que se dispõem nesse sentido de facilitar esse processo de aprendizado e vivência prática. Então, nosso objetivo é proporcionar essas vivências em ambiente social normalizado, né? Então, o jovem ele vai ter ali as mesmas regras, como se fosse uma empresa, uma contratação ali CLT, né? Possibilitar a aquisição de recursos individuais, né, para a resolução de conflitos, aquisição dos hábitos de trabalho, né? Então, autonomia de ter o horário para chegar, o horário para sair, relações com o chefe, com colegas de trabalho, a pontualidade, enfim. Auxiliar na construção de posturas ativas e produtivas, né? E a gente também fazer a conscientização da empresa, né, sobre a deficiência intelectual. Então, um dos pontos, quando a gente vai para o campo para essa etapa prática, que seja ou o estágio ou a contratação CLT, nós buscamos fazer um trabalho de sensibilização, de desmistificação com as empresas, né, no sentido de minimizar aí as barreiras que existem, né, nessa inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, a metodologia do estágio, ela acontece durante os 3 meses, no mínimo 3 meses, o adulto ele passa por esse período de estágio. É uma carga horária reduzida, até para que a pessoa possa começar a ter uma rotina de trabalho, né, se familiarizar com essa nova rotina. Então, é uma carga horária reduzida de 4 horas, durante 4 dias da semana, né, empresas que podem aí ser tanto do setor público ou privado. E nós fizemos a assessoria individual desse adulto e a assessoria à empresa. A assessoria individual, ela funciona como uma mediação, né? O profissional que faz a assessoria, ele é um mediador, procurando aí aproximar esses mundos que a gente entende que o processo, a sociedade produtiva, né, a empresa ali pensante, diminuir as barreiras que existem entre o mundo produtivo e a pessoa com deficiência intelectual. Né? Então, é um trabalho de mediação do profissional com as empresas e o jovem, né, também. A gente também utiliza os instrumentos de acompanhamento, né, de estágio e avaliação do estágio. Então, esse jovem, durante o estágio, a gente faz a avaliação dele durante esse percurso. A empresa também o avalia, né, em questão das rotinas de trabalho, de pontualidade, assiduidade. É feita uma avaliação mesmo, né, como se fosse uma avaliação de desempenho desse jovem no ambiente de trabalho. Aqui nós temos um jovem que foi dessa última turma agora do 2º semestre, que ele está em campo de estágio atualmente, né, ele é acompanhado em assessoria individual, né, ele está num restaurante aqui em Campinas, o nome dele é Leonardo.
Após esse processo de estágio, eles são, né, a gente tem todo instrumentos e avaliações, né, para encaminhar esse jovem ou adulto para a próxima etapa, né, que seria a etapa aí da contratação CLT. Então, a gente trabalha com eles, não fazemos a indicação da vaga, né, são vagas que são oferecidas a todos. E aí, em função do desejo, das capacidades, das limitações, da avaliação de perfil de cada um, eles são encaminhados para o processo de contratação CLT. Então, a gente acompanha esse jovem adulto na inserção do mercado de trabalho, né, conscientizando as empresas também sobre a importância do acesso das pessoas com deficiência em postos de trabalho de igualdade em condições com os demais funcionários, né. Então, a gente trabalha muito isso com as empresas. As vagas não são vagas adaptadas, não são vagas que são exclusivamente para as pessoas com deficiência. Então, assim, a gente vem nesse trabalho de igualdade, né, junto às empresas, para oferecer as vagas em condições, com as mesmas condições oferecidas para as demais pessoas dentro do ambiente de trabalho. Então, o objetivo é promover a integração entre a pessoa com a deficiência e esse ambiente de trabalho, auxiliar a equipe de funcionários, né, na desmistificação da deficiência intelectual, promovendo um ambiente de trabalho normalizado e auxiliar a pessoa com deficiência intelectual na sua realização profissional. A metodologia que a gente segue é a metodologia proposta pela empresa. Então, cada empresa oferece a vaga no seu modelo, que é apresentado para cada jovem adulto, né, de acordo com a sua necessidade de contratação. A assessoria também ela funciona individual, né, ao jovem na instituição e à empresa, e ela acontece semanal, quinzenal ou mensal, de acordo com cada jovem, né, pelo período de 3 a 6 meses. E também existem os instrumentos de avaliação, né, que são os protocolos de caracterização da vaga, observação do local de trabalho e o roteiro de acompanhamento CLT. Então, aqui nós temos alguns jovens já inseridos no mercado de trabalho pela instituição. Alguns já tiveram, acho que a maioria já teve alta, né, do serviço de inserção ao mercado de trabalho. E aí são vários segmentos, né? Nós temos empresas do segmento de serviços, empresas da área administrativa, em vagas administrativas, enfim. Então, são alguns dos nossos jovens que foram inseridos. Bom, esse é um pouquinho do modelo que a gente trabalha na instituição. Depois eu vou estar disponível se alguém tiver dúvida. Enfim, nós vamos ter 2 jovens, né, na mesa que vão poder falar um pouco também da inserção no mercado de trabalho, né? Então, elas vão poder contar um pouquinho mais na prática como é que a gente trabalha na instituição.